Como vai a todos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Souza, da Igreja Pentecostal Templo Formosa, e juntamente com o pastor Rodolfo, do Evangelho Sem Máscaras. Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, uma vez mais, eu venho aqui entrar na tua casa, no teu carro, no seu celular, no seu zap, para te falar um pouco do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus disse: eu sou o Senhor. Amém? E sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, nós estamos vivendo em um tempo em que o homem ele já não tem tanta fé em Deus. Muitos dizem: eu amo ao Senhor Jesus Cristo. A minha fé em Deus, ela é enorme, ela é grande. Eu tenho fé em Deus por demais. Mas veja bem, a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele também muda o seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar o seu próximo. É lógico que o crente não tem que ser otário, ele não tem que ser bobo, para que as pessoas ficam montando em cima dele, esmiuçando e atrasando a vida dele. Mas a maneira dele agir é com justiça, é com retidão. O que eu quero dizer? Aquele que tem fé em Deus, ele não anda na prostituição. Aquele que tem fé em Deus, ele não anda no adultério. Aquele que tem fé em Deus, ele tem vergonha na cara, ele respeita a sua família. A mulher que tem fé em Deus, ela respeita a sua casa, respeita o seu esposo, respeita os seus filhos. O homem que tem fé em Deus, ele não trai a sua esposa, ele também respeita a sua esposa. Aquele que tem fé em Deus não vive uma vida promíscua, não vive uma vida de adultério, ele não vive uma vida de prostituições, ele não vive uma vida de mentira. O caráter dele é mudado. É como diz o apóstolo Paulo, quando ele mudou o seu caráter, quando ele parou de ser perseguidor da igreja de Cristo, parou de ser um assassino, ele disse assim: não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar quando Jesus Cristo disse que eu sou o Senhor, e ele disse que sem mim, sem ele, nada podeis fazer. Jesus Cristo está dizendo que nós não podemos respirar esse ar maravilhoso sem a permissão dele. Ele está dizendo que você não pode dormir um sono tranquilo sem a permissão dele, que ele é o Senhor dos céus e da terra, que ele tem domínio de tudo, ele tem controle do tempo, ele que faz a hora e ele que determina, e não cai uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Mas muitos estão vivendo nos dias de hoje. Hoje nós estamos pregando o Evangelho, senhores, em que nós temos que convencer as pessoas em largar o pecado. Ei, essa decisão não é minha como um pastor. Essa decisão não é de ninguém. Essa decisão é única e exclusivamente sua. A grande maioria das igrejas tem enfeitado igrejas, a maioria das igrejas tem feito teatrinhos, tem tentado trazer o mundo para dentro da igreja, para atrair o mundo para dentro da igreja. Veja bem, nós temos que trazer a igreja para dentro do mundo. Jesus Cristo, ele não precisa de nós. Ele não disse que sem vocês eu não posso fazer nada. Ele disse ao contrário: sem mim, nenhum de vocês nada poderão fazer. Muitas pessoas têm vivido uma vida em achar que Jesus Cristo é totalmente dependente dele. Ele não aceita ser totalmente dependente de Jesus Cristo. Às vezes, quando você convida uma pessoa para ir à igreja assistir um culto, a qualquer dia eu vou, ainda não chegou a minha hora.
Eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Com a sua resposta, ele acaba chamando Deus de mentiroso. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato, à porta do teu coração. Ele está 24 horas por dia batendo na porta do teu coração. Como você está esperando ele tocar no seu coração? É você que é um surdo, espiritualmente falando, e ainda não conseguiu ouvir o toque do Senhor Jesus no teu coração. O Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, diz a Bíblia, que ele está com gemidos inexprimíveis diante de Deus. O ser humano, até no último fôlego de vida dele, veja bem, o ser humano até ele dá o seu último fôlego de vida, quando ele está estribuchando para morrer, no até o último fôlego de vida dele, o Espírito Santo está ali tentando convencê-lo do erro do pecado, tentando levá-lo ao arrependimento, para que a alma dele seja salva do fogo do inferno, da prisão, da cadeia eterna. Então veja bem, se você ainda não sentiu o toque do Espírito Santo de Deus, está na hora de você mudar os seus conceitos. Sabe por quê? Você falar que tem fé, que acredita em Deus, que Ele é o único na sua vida, você tem que mostrar com as suas atitudes também. Você tem que honrar a tua mulher, você tem que honrar a tua família. Mulher, você tem que honrar o teu marido. Vocês têm que ambos respeitarem uns aos outros. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, se eu fosse solteiro hoje, eu não casaria mais. Eu não sei por que eu fui arrumar essa encrenca dessa mulher ou essa encrenca desse marido e colocar dentro da minha casa. Aí você está amaldiçoando a tua família, você está amaldiçoando o teu casamento, você está amaldiçoando a tua casa. Acorda para a vida. O mundo espiritual não é um mundo de brincadeira. Demônios não brincam com você, demônios não brincam comigo. Eles vieram cumprir a missão deles, que é matar, roubar e destruir. Então aceite Jesus Cristo verdadeiramente na tua vida. Abençoe a tua casa, abençoe a tua esposa, abençoe a tua família. Eu digo porque eu sou homem. Hoje a coisa, se você disser que ama a tua esposa, os conceitos estão totalmente invertidos. Se você disser que ama a tua esposa, passar uma mulher na rua e você não olhar para ela, se alguém contar uma piadinha de uma mulher, você não sorrir, se você não entrar na roda dos escarnecedores, brincando, falando de prostituição, de adultério, se você for marido de uma mulher só, nessa rodinha, você não serve para estar nela, você é um bobo, você é um quadrado. Se você disser que ama a sua esposa e é marido de uma mulher só, você é considerado como um otário no meio da rodinha do mundo. Veja bem, querido, mas no meio do povo de Deus, você não é considerado assim. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? Está entendendo? Aquele que foge da prostituição, aquele que foge do adultério, aquele que respeita a sua família, aquele que é marido de uma mulher só, aquele que é esposa de um homem só, aquele que tem a sua família como uma igreja, aquele que tem os seus filhos como pessoas sagradas, que não amaldiçoa o seu filho. Ei, abençoai seus filhos, não amaldiçoeis. Procura saber o que significa as palavras que você está falando sobre o teu filho. Como diz a palavra bobo, raca, essas palavras significam condenados ao fogo do inferno. Existem muitas palavras de maldições que os pais muitas vezes não sabem, lançam sobre os seus filhos ou até mesmo sobre a sua vida conjugal. Abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia diz, presta bastante atenção, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Ele está sendo bem categórico em afirmar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E aqueles que não o temem? O anjo do Senhor, infelizmente, é a pura verdade, ele não acampa. Ele só acampa ao redor daqueles que o temem. Por que ele acampa ao redor? Porque Cristo foi bem preciso quando ele disse assim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor. Onde que é o derredor? É depois do redor, porque ao redor
daquele que serve a Deus acampa o anjo do Senhor. Então o diabo fica depois do redor, ao derredor, observando se aquele cristão, aquela pessoa vai dar algum vacilo, porque naquele primeiro vacilo que ele der, ele acaba entrando na vida daquela pessoa e destruindo a vida daquela pessoa, e ele traz mais 7 piores do que ele para estar habitando ali. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, fique esta palavra aí para você, essa palavra de alerta, essa palavra para que você repense os seus conceitos, repense na tua família, repense na sua atitude. Não é somente abrir a boca e falar, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, sendo que as suas atitudes não condiz com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe a todos. Um abraço do pastor Souza e do pastor Rodolfo. Que o Espírito Santo de Deus entre aí agora dentro do seu lar. E a Bíblia diz que não é o pastor Souza, não é o pastor Rodolfo, não é ninguém que vai te convencer, mas sim o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele convencerá o homem do erro e do pecado. Então que o Espírito Santo possa me convencer, convencer o pastor Rodolfo, convencer os pastores e convencer a todos vocês do erro e do pecado. Que ele venha nos convencer do erro e do pecado. Um abraço, Deus os abençoe a todos. Amém.